Olá, turma, tudo bem? Mais uma disciplina do nosso curso de Teologia Bíblica. Nós estamos hoje iniciando o nosso módulo de Geografia Bíblica e eu sou o professor Eduardo e estarei com vocês em todas essas aulas desse nosso módulo que será para nós muito enriquecedor, que será para nós algo ímpar. Nós estaremos estudando as localizações, as cidades, os mares da Terra Santa, da Palestina, da Ásia Menor. A gente vai ver sobre a hidrografia, os rios, os mares, a gente vai falar sobre os montes. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do conteúdo dessas aulas. Para a gente começar, eu gostaria de ler um texto que está lá em Gênesis, no capítulo de número 2, dos versículos 4 a 9. Esse texto diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus ele fez a terra e os céus, e toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, boa para comida, boa para se comer, e a árvore da vida colocou no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nós reparamos aqui neste texto de Gênesis 2, do 4 ao 9? Que Deus ele criou todas as coisas. Deus ele cria os céus, a terra, Deus ele cria a natureza, Deus ele cria as águas, os mares, os rios. Deus ele cria o homem e o coloca ali para lavrar a terra, para cuidar da terra. Nós entendemos através da Bíblia que Deus ele é o criador de todas as coisas. Deus ele criou os rios, os mares, os oceanos, as plantas, os terrenos, a geografia. Deus ele criou os céus, a terra, os desertos, os montes. Então tudo aquilo que Deus ele criou para que o homem pudesse explorar, habitar, para que o homem pudesse até formar cidades, faz parte do estudo da geografia bíblica. É o que nós veremos em todas essas aulas desse módulo. Percebemos que a presença do Deus Criador, ela pode ser tanto transcendente, como também ela pode ser imanente. Quando eu falo de um Deus transcendente, quando eu falo da transcendência do Senhor, eu estou falando de um Deus que é o Todo-Poderoso, que habita nos céus e nós aqui na terra. Um Deus que ele é superior à humanidade, um Deus que ele é um criador de todas as coisas. Para muitos é até um Deus distante, para muitos é até um Deus de longe, Um Deus na sua imensidão, na sua infinitude, um Deus que está muito distante da humanidade, se nós olharmos apenas para a transcendência do Senhor. Mas o Deus Criador também ele é imanente. Ele cria o homem para ter relacionamento com ele. É o Deus Emanuel, que nós chamamos de Deus conosco na sua tradução. É o Deus que está próximo de nós, o Deus que está próximo da humanidade e que quer se relacionar com ela. O Deus que é o nosso amigo, o nosso conselheiro, aquele que está do nosso lado. Então a imanência de Deus
faz com que Deus ele habite entre nós, ele seja o Deus de perto. Ele não é um Deus criador que faz todas as coisas e se distancia, mas ele é um Deus que faz todas as coisas e continua preservando a sua criação aqui na Terra. Existem 6 coisas importantes que nós vamos tratar nesse módulo de geografia bíblica. A primeira coisa fundamental na geografia bíblica é o estudo do mundo antigo. A gente precisa começar a estudar a geografia bíblica justamente pelo mundo antigo, né? As primeiras civilizações, a crescente fértil, o jardim do Éden. Isso vai revelar para nós as informações acerca do mundo, de como ele era antes e hoje o que o mundo se tornou com as explorações, com a diáspora. Então o mundo antigo ele tem uma configuração. O mundo moderno já passa por transformações como nós vemos hoje. Em segundo lugar, nós temos a geografia física da Palestina. É algo fundamental também estudar isso, porque aqui nós temos as questões dos limites, da topografia, das planícies, dos planaltos. Isso é de suma importância nós entendermos o território da Palestina, dos lugares aonde Jesus nasceu, viveu, cresceu, e dos lugares hoje também, fisicamente falando, que existe uma disputa até geopolítica entre árabes, palestinos, israelenses. É uma geografia onde existe muita tensão até hoje. Em terceiro lugar, a geografia humana da Palestina. Ela vai tratar de costumes, de hábitos, ela vai trazer para nós a construção das casas, as habitações, como é que eram as moradias, como é que eram as casas que eles construíam, o vestuário, o que eles vestiam, o que eles comiam. A geografia bíblica nos ensina também isso. Em quarto lugar, a geografia econômica da Palestina, as riquezas de um determinado país, por que tinha desigualdade social, gente pobre, gente rica. Talvez você pense assim, isso é de hoje, né? Somente hoje, nesse mundo desigual, nesse mundo capitalista, é que nós temos muita gente rica, pouca gente pobre, ou muita gente pobre, pouca gente rica. Não, a desigualdade social sempre existiu em todas as eras. E qual o envolvimento animal, mineral, quais são as produções econômicas de Israel, nós veremos na geografia econômica da Palestina. Em quinto lugar, nós temos a geografia política, o estudo dos conflitos que eu acabei citando na geografia territorial, o tratado da origem dos povos, o tempo dos juízes, o reino unido, a posteriori o tempo dividido. Então tudo isso é uma questão geopolítica. E por último, a geografia da Ásia Menor, que novamente nós estudaremos economia, geografia humana, física e, por último, as viagens do apóstolo Paulo, que foi um grande desbravador, né? Ele, na sua empreitada, na sua proposta de apóstolo, ele conseguiu ali explorar muitos territórios, muitas cidades, muito campo na Ásia Menor. Qual a importância, professor Eduardo, em estudarmos a geografia bíblica? A importância é que tudo está interligado. Se nós desejarmos, de fato, uma verdadeira teologia sistemática, hermenêutica, exegética, só que se nós não tivermos o conhecimento correto das escrituras bíblicas, nós não vamos encontrar perfeição no nosso estudo. Então, às vezes, você ouve coisas que você nem acredita em alguns púlpitos. Uma vez eu estava numa igreja e um pastor estava comentando sobre aquela mensagem de Jonas. Ele, no meio da sua pregação ali, por um desconhecimento da geografia bíblica, ele disse que Jonas foi cuspido
pelo grande peixe na praia de Nínive. Gente, Nínive não tem praia, isso é um erro grotesco, é uma falta mesmo de conhecimento da geografia da época. Uma outra coisa que eu também já ouvi nos púlpitos da vida, uma pessoa que estava falando, né, sobre aquela passagem de Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim. E aí o pregador dizia: coitadinha da esposa do seu Naim. O Naim era um homem de Deus, o Naim era um cara tão gente boa. Gente, Naim não era uma pessoa, não era o marido da mulher, não. Naim era o nome da cidade aonde eles habitavam. Então esses erros fazem parte aí do desconhecimento, da ignorância, da falta do estudo da geografia bíblica. Por isso é importante você entender os territórios, as cidades, as localizações, os mares, os rios, os montes da Terra Santa. E por que estudar a geografia bíblica? Existe um versículo em Isaías 40, verso 22, que diz assim: ele é o que está assentado sobre o círculo da terra. Repita comigo aí, ó. Círculo. Cujos moradores são, para como eles, como gafanhotos. É o que entende os céus como cortina e o que desenrola como tenda para neles habitar. A geografia bíblica ela é importante. Nós devemos estudar a geografia bíblica porque nas páginas das Sagradas Escrituras tem tudo aquilo que nós precisamos saber. E aqui Isaías já dizia que a terra era redonda, né? É redonda. Existe um grupo hoje que são chamados terraplanistas, que muitas vezes eles não entenderão esse texto que diz sobre o círculo ou a circunferência da Terra. Por que nós precisamos estudar geografia? Por não examinar corretamente esses textos, como de Isaías 40, 22, o conteúdo das Sagradas Escrituras, alguns têm feito interpretações até jocosas, como o grupo aí do terraplanismo, que a Terra é plana, errantes, cheias de concepções puramente humanas. E é isso que Lutero afirma que deveríamos nos calar quando em frente à palavra. Lutero dizia que a nossa interpretação, a nossa exegese, a nossa hermenêutica, ela não pode ser puramente humana, da psique. Lutero está dizendo que nós devemos nos debruçar a palavra, estudar e aí sim fazer, né, uma interpretação bíblica. Essa foi a nossa primeira aula de geografia bíblica. Eu espero que você continue conosco. Nós teremos bastantes aulas aí neste módulo. Eu quero que você cresça não só no experiencialismo, mas eu quero que você cresça na palavra. Como diz o texto lá da carta de Pedro, né? Nós devemos crescer em tudo, no conhecimento, nós devemos crescer na fé, nós devemos crescer no poder. Jesus dizia: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então cresça sim na graça, mas cresça também no conhecimento. Até a próxima aula.